Olá, galera da Hemodiálise, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Rúbia e vim fazer mais um vídeo para o nosso canal, a Hemodiálise. Gente, hoje eu vou falar sobre como era e como passou a ser as minhas sessões de hemodiálise, né? Aí você pode estar se perguntando, tá, mas e tem tanta diferença assim? Tem. Lá atrás, com os meus 16 anos, quando eu comecei, era máquina de banho. Hoje, com a ajuda da tecnologia, nós temos a máquina de proporção. Então, pega a tua caixinha de lenço, gente, e se prepara. Brincadeira, mas vamos lá. Bom, o que é uma máquina de banho? Bom, era uma máquina, digamos que de uma tecnologia bem inferior da que a gente conhece, que a gente tem lá na clínica, tá? Aí, talvez você pode estar pensando, mas tem aquele ditado que dizem que antigamente as coisas eram mais fáceis. Nem sempre. Nem sempre, gente. Olha, eu falo isso por pura experiência. Só quem teve a oportunidade de conhecer aquelas máquinas sabe do que realmente eu tô falando. E se você chegou a ter a oportunidade ou o desprazer de fazer a sua sessão de hemodiálise naquela máquina de banho, me conta aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar saber. Enfim, bom, a máquina de banho era a máquina que a gente tinha. Era uma máquina que ia 2 pacientes por máquina. O tempo da sessão de hemodiálise era controlado pelo relógio, porque a máquina não tinha capacidade de fazer isso. E outra coisa, como ela não tinha essa capacidade, ela não chamava quando encerrava o tempo. Então, quem tinha que fazer esse controle era o pessoal, digamos assim, as meninas, os enfermeiros que estavam lá cuidando. Ela não tinha controle para tirar líquido. Gente, vocês não imaginam a maleza que a gente saía. Era tudo assim, digamos que meio que manual, tá? Para ficar uma coisa mais fácil de ser compreendida, as meninas tinham que trabalhar bastante em cima da máquina, tá? Enquanto a gente tava lá. Mas e aí? Como foi para mim? Bom, quando eu comecei a fazer hemodiálise, lá com os meus 16 anos, eu comecei apenas para filtrar o sangue. Porque o meu rim eu conseguia urinar. Ele só não tinha mais a capacidade, digamos assim, de filtrar. Então, assim, não era tão restrito para mim o tal do controle hídrico. Então, eu não tinha noção no começo de como era aquele tratamento, o que eu estava fazendo e muito menos dos cuidados que eu teria que passar a ter, né? Então, assim, eu comecei fazendo hemodiálise, urinando mais de 1 litro por dia, né? Mais de 1 litro. E assim, como eu já relatei para vocês o fato de eu ter a minha bexiga neurogênica, eu preciso usar fralda e fazer a sondagem de alívio para tentar amenizar, digamos assim, as crises de infecções urinárias que, desde que eu comecei com um problema no rim, infelizmente elas são constantes. Às vezes mais forte, às vezes mais amenas, mas elas estão sempre ocorrendo, né? Então, como eu fazia? Eu pesava a fralda. E eu confesso que depois que eu descobri o tal do controle hídrico,
Gente, eu dei uma atenção muito mais para isso. Olha, era meio que cuidado, ml por ml. Eu lembro que logo depois que eu voltei para casa, que eu dei alta do hospital, antes eu não tinha controle hídrico, né? Só mandavam eu beber água. Eu era acostumada, digamos assim, tomar água por garrafa, ou seja, em grandes quantidades. E aí eu lembro que eu entrei na cozinha, tinha uma jarrinha, aquelas jarrinhas de vidro que tem as quantidades de ml, e tinha 200 ml de chá. Eu simplesmente tomei, né? Dali um pouco eu vi a mãe na cozinha, meio que desesperada com aquela garrafa. Quem tinha tomado chá da Rúbia? Daí eu fui, e se fui eu. Ela olhou bem séria para mim e disse: essa era a tua água do dia. Oi? Gente do céu. Eu confesso que para mim foi um choque de realidade. Eu tinha tomado toda a água, o líquido, porque nem era água, que eu podia durante o dia, numa vez só, e eram apenas 10h30 da manhã, 11 horas. Aí o que veio na cabeça? Como eu vou passar o dia sem poder beber nada? Gente, foi muito frustrante, sabe? Foi assim... como é que eu vou dizer pra você? Difícil, acho que seria a palavra correta. No outro dia eu cheguei na clínica e fui conversar com a doutora. Afinal de contas, eu posso ou não posso beber? Depois da gente ter sentado e conversado, ela olhou para mim, a minha médica nefrologista, e disse: Rúbia, você pode tomar a quantidade daquilo que você urinar, ou seja, ver quantos ml você urina no dia, vai ser tantos ml que você vai poder tomar. Gente do céu, eu anotava na própria fralda o peso da fralda para mim não correr o risco de não perder nenhum ml. Gente, pode parecer engraçado, mas quem tem que ter muito controle fica meio... No começo a gente parece meio neurótico. O que foi o que aconteceu comigo, sabe? E aí, aos poucos, eu fui descobrindo, digamos assim, que além do líquido que eu teria que ter cuidado, teria cuidado com a minha alimentação. Aí, o que aconteceu? Eu recebi uma apostila da minha doutora, e eu confesso que eu levei algum tempo para mim conseguir descobrir, para mim conseguir me adaptar e para mim conseguir decorar ela para o momento que eu saísse, eu conseguir saber o que eu podia ou o que eu não podia, porque é um mundo totalmente novo, né? Nós que estamos lá no pega, digamos assim, meio que diariamente, a gente sabe como é que a coisa funciona. Eu lembro que teve uma tia minha que me deu um daqueles copinhos de criança, que tem as medidas, e eu passei a usar ele assim, direto. Onde eu ia, era a roupa e o copo junto, para mim conseguir ter controle, até que eu consegui aprender a tomar, como é que eu vou dizer para você, fazer controle por gole. Digamos que cada gole de água que eu tomo 20 ml. Então assim começou a ficar mais fácil. E aí aos poucos eu pude começar a ter um pouquinho mais de liberdade sem o copo. Mas até hoje eu faço questão de tomar o meu cafezinho ou alguma coisa assim no copo, para realmente ser fiel,
porque às vezes a gente acaba se passando mesmo sem querer. Bom, como era para mim fazer a minha sessão de hemodiálise na tal da máquina de banho? O que eu posso dizer para você é que era puxado, bem puxado, sabe? Perto do que acontece hoje, ou na máquina de proporção que nós temos hoje, era puxado. Gente, eu levava, na época eu estudava, eu levava material para mim estudar, mas assim, ó, nem sempre eu conseguia, sabe? Nem sempre. Eu chegava na clínica, era ligada, com as meninas que estavam na sala, me cuidando, e assim, já de começo, quando eu entrava, já era colocado um sorinho ali, mais ou menos uns 500 ml, com medicação, para minha pressão não baixar. E aí, até fechar o tempo das 3 horas e pouco, da sessão de hemodiálise, a gente ia mais 2, 3 ou 4, às vezes até 5 litros de soro. Imagina como que não era. E isso sem contar que a cãibra era constante, o mal-estar era constante, sabe? E assim, eu levava uma térmica comigo, ou de café, ou chá, ou suco, para mim tomar. Então imagina quanto a máquina não tirava. Porque como ela não tinha controle, ou ela tirava tudo de você, ou às vezes ela não tirava nada. Então assim, quando começava a passar mal, a gente começava a fazer soro e tomar alguma coisa. Principalmente eu fazia isso, porque senão tu não aguentava para sair. Porque a gente saía tão fraco, mas tão fraco, que às vezes era até difícil para conseguir sair lá de dentro, sabe? Era raro, assim, os dias que eu não sentia cãibra. Muito difícil, gente. Eu confesso que muitas vezes eu só consegui sair do sofá e vir para casa porque o meu motorista me carregava. Eu sou cadeirante, como eu já falei, então os meus motoristas sempre me ajudaram muito e eles me colocavam no sofá e me colocavam no banco do carro. Mas assim, se fosse depender de mim, eu não tinha força. Parecia assim, ó, que a força sumia. Mas mesmo depois de todo aquele soro, de mais aquilo que eu tomava, eu saía com aquela sensação de eu fui sugada, sabe? E aí, o que eu fazia? Tinha, como eu falei que eu urinava, tinha um barzinho bem pertinho da clínica. Gente, eu confesso para vocês, eu passava lá, pegava uma garrafinha de mineral e eu tomava inteira, 500 ml. Aí assim eu sentia que aos poucos parecia que o corpo começava a voltar à vida. Para você ver como era antigamente. Como era difícil para a gente conseguir suportar o tempo, porque era bem desgastante, sabe? E assim, às vezes eu ficava pensando, como que os meus colegas conseguiam suportar, sendo que eles não podiam tomar uma garrafa de mineral depois da sessão deles, pelo fato deles não poderem urinar. Muitas vezes eu me peguei nesse pensamento, sabe? Porque se para mim era difícil, imagina para eles como não deveria ser. Mas e aí? Você pode estar se perguntando que horas que você estudava, afinal de contas, você estava no teu 2º grau, era tão novinha. E aí, gente, eu ia para clínica fazer a minha sessão de hemodiálise nas segundas, nas quartas e nas sextas-feiras. Então, eu nunca podia deixar acumular nada. E assim, eu chegava nas terças e nas quintas da aula, já deixava a minha mochila organizada
e já dava uma revisada nos cadernos, porque assim, o tempo que eu conseguia ter livre, ou o tempo que me restava, eu precisava dormir, porque eu sentia que precisava me recarregar, sabe? Eu precisava dormir. Então, nas terças e na quinta, geralmente eu ia dormir em torno de 1h da manhã, porque vai saber como é que eu ia chegar outro dia. Não ia dar tempo de eu fazer tema, de eu arrumar mochila, não dava, sabe? E no outro dia, às 5h da manhã, eu tinha que levantar, porque eu tinha que passar sono, eu tinha que me vestir, eu tinha que tomar café. E lá pelas 5h30 da manhã, o carro passava a me pegar. Será? Será que o carro passava a me pegar? Gente, eu não tinha essa mordomia no começo como a gente tem agora, não. O carro não vinha me pegar. Por incrível que pareça, o carro não vinha me pegar. Eu tinha que ficar pronta, né? Bonitinha ali, pegava minha bolsa. Tinha que me levar. O pai e a mãe, ou o pai e a mãe, precisavam me levar até o hospital, onde eu pegava a ambulância. No começo a mãe ia comigo, para daí ir para o hospital, né, até a clínica, para poder fazer a minha sessão de hemodiálise. E aí, um certo tempo depois, mais ou menos uns 15, 20 dias, mais ou menos por aí, eu recebi uma ligação que o carro passaria a vir me buscar na condição de eu ir sozinha. Gente. E aí, eu tive que ir sem acompanhante. Imagina como foi difícil, sabe? Encarar todo aquele mundo diferente, todo aqueles sintomas, todos aqueles mal-estar. E aí agora, sozinha, ou talvez, como você possa querer pensar, eu e Deus, né? E aí, indo sozinha, eu ia ter que dar jeito de me virar sozinha, sabe? Não tinha tudo o que tem hoje. Se eu precisava internar, ou se eu precisava de alguma coisa, eu tinha que dar jeito. Não existia teleentrega como tem hoje, não existia celular como tem hoje, não existia internet como tem hoje. E aí, quando eu passava mal, que eu precisava internar, eu precisava pedir para a secretária da clínica ligar para casa, avisar que eu ia ficar internada e no estado que eu estava, porque eu não tinha acesso a telefone, então eu não podia falar. Imagina, gente, tudo isso. Imagina até ontem você vivendo num mundinho e da noite pro dia você cair de paraquedas, digamos assim, numa clínica de hemodiálise e ter que encarar, assim, uns, digamos, desafios de arrepiar, né? Só que assim, se você conseguir olhar o outro lado da moeda, eu posso dizer para você que aquela máquina, ao mesmo tempo que ela me botou os desafios cara a cara, e muitas vezes não me deu tempo para pensar, ela me ajudou e ela me ensinou a amadurecer, como tantas outras coisas, sabe? Então, assim, eu sou grata por ela, porque graças a ela, afinal de contas, eu ainda tô aqui. Tô podendo fazer esses vídeos, contando e fazendo esses relatos que, graças ao bom Deus, talvez você não precisou passar por isso, sabe? Então, foi anos assim, gente. E a primeira vez que eu vi uma máquina de proporção foi mais de 2 anos depois que eu comecei a fazer hemodiálise, talvez um pouco mais por aí, quando eu fui dialisar na capital, em Porto Alegre,
que eu tinha uma consulta com um nefrologista de lá. E aí ele pediu para mim ir fazer a sessão de hemodiálise na clínica dele, porque ele queria ver como eu passava. Eu confesso que foi bem estranho. Afinal de contas, eu fazia litros de soro, eu passava mal, eu saía dura de cãibra, quando não saía com aquela sensação de ser sugada. Pois é. E aí? Cheguei lá e vi aquela máquina diferente, mas encarei o desafio, né? Não senti fraqueza, não senti cãibra, a pressão não baixou. Nadinha, gente. Nada. Eu saí da sala, parecia que eu não tinha feito a minha sessão de hemodiálise. E sem contar que eu tinha viajado a noite toda. E aí eu teria mais uma viagem para fazer e de noite eu ainda tinha aula. Como que eu não estava cansada? Como aquilo podia ter acontecido? Sabe? Não, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Bom, fiz a consulta, retornei. Quando eu cheguei de volta para a minha, digamos, clínica, eu fui conversar com a minha doutora e perguntar como aquilo poderia ter sido possível. E aí que eu fiquei sabendo que existia a tal da máquina da proporção. E olha, eu não me lembro, mas levou um bom tempo para a máquina de proporção chegar até o interior. Mas, quando a máquina de proporção chegou, eu confesso que eu fiquei realizada. Como eu já conhecia ela, eu sabia que se eu fosse fazer a minha sessão de hemodiálise, não, eu não ia passar mal. Então, eu estava feliz da vida. Já em contrapartida, os meus colegas de hemodiálise olhavam assim para ela com um olhar meio desconfiado, digamos assim. Ou talvez duvidoso, sabe? Mas aí as meninas perguntaram: quem quer fazer a sessão de hemodiálise na máquina nova? Ninguém queria. Aí foi quem? Fui eu, sabe? Nossa, gente, eu consegui render muito mais, eu conseguia fazer muito mais coisas, eu conseguia aproveitar muito mais a vida lá fora, sabe? Aí, aos poucos, como eu comecei a parar de passar mal e eles pararam de ver, eu passando tão mal, eles começaram a pegar confiança e eles começaram a gostar dela também. Aí talvez você pode estar me perguntando, mas Ruby, você era nova, afinal de contas você tinha só 16 anos quando começou a fazer hemodiálise. Sim. Mas quando os meus colegas começaram, eles não eram novos. E eles também saíam bem ruim. Então, assim, não é pelo fato de eu ser nova que eu passava mal e depois eu passei a passar bem. Era por conta da máquina mesmo, gente, que era desgastante, sabe? Então, assim, foi puxado, foi sofrido, sabe? E aí, aos poucos, foi trocando as máquinas, mas foi um bom tempo até a gente ter apenas as máquinas de proporção lá na clínica. Eu lembro que no começo as meninas usavam tijolo. Não vale pensar bobagem, tá, gente? Porque eu usava direto os tijolinhos. Era para conseguir levantar mais os nossos pés, para conseguir baixar mais a cabeça e assim tentar fazer com que a gente conseguisse segurar a pressão por mais tempo, para você ver o quanto de esforço o pessoal tinha que fazer na tentativa de fazer nós passar menos mal durante o período que a gente estava ligado, digamos assim, sabe? Eu não tô querendo fazer um drama, um bicho de 7 cabeças aqui, mas assim, no começo
Tinha dias que se bobear, eu saía de lá sem saber quando era dia, quando era noite. Tanto que, como eu já falei, eu saía simplesmente porque o motorista me tirava. Aí para e pensa comigo. Imagino que não teria passado na cabeça da minha família e dos meus amigos, vendo eu encarar tudo isso, vendo eu passar tudo isso. Porque assim, na minha cabeça, eu confesso que nem dava tempo de passar alguma coisa. Porque ou eu estava dormindo, ou eu tinha que estudar, ou eu estava na clínica. Então assim, eu não tinha muito tempo para pensar o que vai acontecer, sabe? Ou algo do tipo assim. Não dava tempo, gente. O tempo que eu tinha eu usava para dormir, porque eu precisava. Mas se hoje, ou quando chegou a máquina de proporção, como passou a ser as minhas sessões de hemodiálise? Muito mais tranquila, gente. Muito mais tranquila. E depois que eu tive a minha fístula, que era no braço direito, e eu estava na faculdade, eu aprendi a escrever com a canhota, até escrever eu escrevia, porque eu deixava no braço da fístula quietinho, sabe? Era bem tranquilo, sabe? Parou aquela sessão de soro que eu fazia, aqueles mal-estar, a pressão de cair, de fechar os olhos, sabe? E todas aquelas coisas que eu sentia. Mas e hoje? Hoje que eu já tenho meus 40 anos, gente. Hoje eu faço as minhas 3 horas de máquina, 3 horas de sessão de hemodiálise, 3 vezes por semana. Hoje eu vou nas terças, nas quintas e no sábado, na clínica. Tenho alguma cãibra, às vezes a minha pressão baixa, sim, a ponto de ter que fazer uma dose de soro ou talvez uma medicação, mas assim, nem perto da maleza que eu passava, sabe? Confesso que hoje, talvez pela vida estar um pouco mais calma, ou por eu ter talvez acalmado ela um pouco também, eu tenho o hábito de chegar e dar uma deitada, de dormir um pouco. Mas assim, se chegar, acontecer alguma coisa que eu precisar tocar direto, eu vou, sabe? Mas eu sinto que assim, lá pelas 4, 5 horas da tarde, parece que o corpo começa a dar tipo uma travada, sabe? Parece que o cérebro começa a raciocinar, digamos assim, mais devagar, sabe? Não sei se foi pelo fato de eu ter criado o hábito de descansar, mas e você? Me conta, você tem o hábito de descansar depois da sua sessão de hemodiálise? Você fica bem? Você chegou a conhecer a máquina de banho? Ou você, quando começou a fazer hemodiálise, já teve, digamos, a bênção de pegar a máquina de proporção e não precisar passar tão mal assim como eu passava? Me conta aí nos comentários. Eu vou gostar de saber como foi o seu começo de hemodiálise. Como eu não foi fácil não, gente. Eu confesso, não foi nem um pouco fácil, nem um pouco legal, sabe? Mas assim, por que eu tô te contando tudo isso? Para você ver o quanto a tecnologia pode ser a nosso favor, sabe? Não para você me ver assim como uma pobre coitada sofredora. Uma porque tanto eu, tanto você, nenhum de nós somos pobre coitado. Isso simplesmente, digamos, aconteceu na nossa vida e por conta disso nós temos que ter uma vida um pouquinho diferente, digamos assim, do tradicional. Mas não é porque a nossa vida é um pouquinho diferente, nós temos que deixar de viver, sabe? Mas assim, vamos aproveitar, vamos olhar a máquina como eu sempre falo, como a nossa vida, como algo de momento, sabe? Aquela coisa assim, hoje eu preciso, talvez a partir de amanhã eu não vou precisar mais,
Hoje a gente tem a possibilidade do transplante e amanhã vai que? A gente nunca sabe. Como eu sempre falo, o futuro a Deus pertence. E do mesmo jeito que lá atrás surgiu aquela máquina com todas aquelas dificuldades, hoje nós temos essa outra máquina com, digamos, tantas facilidades que nos permitem a não passar tão mal. Talvez no futuro inventem algo que de repente a gente nem precise mais fazer hemodiálise. Por que não? A gente não sabe. A tecnologia está aí, o estudo está aí. Então, por que não? Sabe? Então, assim, ó, pensa nisso. Olha para ela como um suporte, talvez como uma aliada. Afinal de contas, é graças a ela que tanto eu como você estamos vivos. E a gente tem um mundo lá fora nos esperando. A gente tem uma vida. A gente tem agendadas nossas sessões de hemodiálise. Então, em conta disso, nesse intervalo de tempo, a gente tem condições de fazer outras coisas, tá? Então, gente, se você gostou de saber como foi e como é, ou se você quiser me contar aí embaixo, escreve aqui nos comentários. Se você quiser me deixar um like, eu agradeço de coração. E se você quiser saber quando eu vou postar o meu próximo vídeo, se inscreve no canal. Assim, sempre que eu postar, ele vai chegar fresquinho para você, tá bom? Então, cuide-se, preserve-se e aproveite a tecnologia a seu favor. Afinal de contas, vai que? Cuide-se, proteja-se, sempre.